a mais algumas questões da Consulplan? Não é? É bom saber como é que ela trabalha. Então, a gente está vindo aqui com mais um grupinho de questões para a gente chegar às 20. Mas aqui, ó, 3 de 5 listinhas que a gente vai trabalhar, mais 4 questõezinhas. Agora a gente vai falar de regência. Vamos ver como a Consulplan cobra regência. E olha, é um assunto enjoadinho. Por quê? Porque são variados os tipos de questões, tá? São de regência básica, para regência só para saber de preposição, para regência para saber de regente e regido. Então, às vezes, essa palavrinha-chave pode ser fundamental na hora de resolver a questão, tá? Então, a gente vai dar essa dica aqui. Aproveita e deixa logo o teu like aí, que é para você ficar recebendo mais informação de várias bancas que nós vamos colocar aqui, tá? Vamos lá. Consulplan, como ela cobra, tá? Vamos, ó. Agora vamos trabalhar a regência, tá? Então, nessa primeira questão aqui, o que a gente colocou? Vamos lá. Acerca dos mecanismos de regência, ela já está avisando no comando, ó. Acerca dos mecanismos de regência responsáveis pela estruturação lógico-sintática dos enunciados linguísticos, blá, blá, blá. Foca na regência, tá? Identifiquem o trecho em que o A, em destaque, não estabelece relação de regência entre os dois termos. Na verdade, ela está falando em regência, mas é algo que é o básico que você tem que saber da regência. É que a regência estabelece uma relação de complementação, tá? Aí existe o termo regente, que é o termo exigente, o termo exigido, que é o termo complementar. O complemento é o termo regido, tá? E aí, com que a gente lida na regência? Com preposição. Na regência, a gente lida com preposição. Então, há verbo que exige determinada preposição. Então, Yara, quando esse A não seria de regência? Se esse A for artigo, aí ele não é de regência, porque artigo é da concordância. O artigo, ele estabelece concordância com o substantivo que vem depois. Então, ele não é do mundo da regência, ele é do mundo da concordância. Fica ligado. Ou seja, aí você tinha que ver quem é preposição é do mundo da regência. Quem não é preposição, se for artigo, esse não é do mundo da regência. Era esse o foco. Se você soubesse, Yara, como é que eu vou saber? Bom, gente, uma dica. Todos aí são preposição, só tem um que não é. Então, na dúvida, eu não entendo, eu não sei esse conceito. O que eu vou fazer? Eu vou marcar o diferente. Eu tenho que saber marcar a questão. Isso é fundamental. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ser esperta. Então, seja esperta aqui com a gente, tá? O diferente era aquele que você deveria marcar. Então, vamos ver um por um, tá? Vamos lá. Também por isso, há de se sair a campo. Bom, gente, esse A, tá? Esse A aqui, tá? Ah, Yara, eu acho que ele é artigo. Não, peraí. O A, artigo, fica na frente de substantivo feminino. A praça, a menina, a camisa. Campo não é substantivo feminino, gente. Campo é palavra masculina, tá? Então, deixa eu avisar para você. A mais palavra masculina, esse A é sempre preposição, tá? Esse A é sempre preposição, tá? Esse A é sempre preposição se ele estiver diante de palavra masculina. A prazo, o A é preposição. A pé, o A é preposição, tá? Então, se você tem A mais palavra masculina, esse A é preposição. Então, tá. Esse primeiro A é preposição. Vamos ver o segundo, ó. Um camelô de sua área conversa sobre a obra. Opa! Esse A está na frente de obra. Obra é substantivo feminino. Agora, esse A não é preposição. Agora, esse A é artigo. Esse A é artigo. E ele não é caso de regência, gente. Ele não é caso de regência. Inclusive, a preposição é o sobre, a preposição aqui. Esse A é artigo. Se ele queria um A que não é caso de regência, já é a letra B. Mas primeiro você tinha que entender o comando, né? Muita gente tem errado essas questões
porque não tem entendido o comando. Então, regência mexe com complementação e regência mexe com preposição. Vai mexer com aquele verbo verificando se ele exige preposição ou não, qual é a preposição que ele exige. Se tem artigo lá, é do complemento dele, não é da regência, tá? Não pode ter artigo? Pode, mas ele não é um caso de regência. Já é a letra B de bola, mas vamos dar uma olhada nas outras, né? Ah, gente, ó, essa crase aqui, a crase já marca a presença de uma preposição, já marca. Inclusive, existe crase que nem são dois As, mas a crase marca sempre a presença de uma preposição. Tem crase, tem preposição. Tem crase, tem preposição. Já se prepara, tá? Não deve fugir à realidade. Quem foge, foge à preposição. E do outro lado, o artigo, né? Que é o artigo. Tá, no outro lado não interessa. Interessa esse, ó. Se eu tenho aí uma preposição, ele é caso de regência. Se eu tenho aí uma preposição, ele é caso de regência, tá? E aqui, ó, se atente apenas à onda. Quem se atenta a alguma coisa. Quem se atenta a. E onda, aceita artigo, né? A mais A, ó. Isso aqui já é uma preposição, já é caso de regência. Então, em todos os elementos, eu tenho preposição ou é só a preposição. Só um deles não. É aquele que não é, né? Não é caso de regência. Alternativa letra B de bola. Esse A é artigo. Esse A é artigo. Esse A aqui na frente de palavra masculina, ele é preposição. A crase, ó. A crase, ela indica que está com preposição. A crase, ó, ela indica que está com preposição. Aí ali não, gente, ó. A obra. Obra é substantivo feminino. Então, esse A é um artigo concordando com o substantivo. O artigo é do mundo da concordância. A preposição é do mundo da regência. Sacou? Então, já fica ligado que regência mexe com preposição. Regência mexe com preposição. Regência mexe com preposição. Alternativa letra B de bola. Segunda questão aqui. Essa questão é enjoada e ela foi do Ministério Público, tá? E aí, olha o que a gente tem. Considerando os excertos. Tá, peraí. Para quem não sabe, não lembra, excertos, trecho. Excertos, trechos. Excerto é trecho. Excerto é trecho. Excerto é trecho, tá? Aí eu tenho, ó, atendimento às vítimas, se antecipar a esse tipo de tragédia, de modo a estimular o diálogo, relacionados à estrutura das escolas. Pode-se afirmar, ele vai afirmar muita coisa, tá? Dica, quando a banca estiver afirmando, você vai logo procurando o elemento anulador, sabe? Não, isso não. Isso, alguma palavra que indica, porque aí você vai vendo que vai sobrando, tá? Mas é bom dar uma analisada nos fragmentos primeiro. Vamos dar uma analisada? Olha só. Atendimento às vítimas. Então tá, vou aqui trabalhar com você, ó. Eu vou já dar umas diquinhas para você, tá? Olha só. Atendimento é o atendimento. Atendimento é um nome, isso é regência nominal. Se é o atendimento a. Do outro lado tem a mais as, vítima, tá? Se antecipar a esse tipo de tragédia. Antecipar já é verbo. Já é verbo, ó. Quem se antecipa a. Quem se antecipa a. Por que não tem crase, Yara? Porque aqui é palavra masculina, né? É pronome, então não tem crase, mas tem preposição, ó. De modo a. De modo a. Olha, só para constar, modo é nome, né? Modo é nome, né? Então eu tenho, ó, de modo a. De modo a. Do outro lado, Yara, do outro lado é verbo, não ocorre crase diante de verbo. Então, só tenho um A aqui. E aqui, ó, relacionados a.
Relacionados é nome, ó. Relacionados é nome, ó. Se é relacionado a. Do outro lado é palavra feminina, a mais a, crase. Então, o que a gente viu? Que em todos eu tenho exigência de preposição, ó. Se é o atendimento a preposição. Se antecipar, é se antecipar a preposição. Se é de modo a. É de modo a. É de modo a. Se é relacionado a. Todos exigem preposição, tá? Do outro lado, onde é feminino, somou e deu crase. Do outro lado, onde é feminino, somou e deu crase, né? Tá, onde é masculino o pronome, só ficou com a. Onde é verbo, só ficou com a, né? Não deu outro a para somar, por isso que não ocorreu a crase. Já deu umas dicas aí que dá para ajudar. Vamos lá, tá? Primeira afirmação, ele diz assim: em todos os fragmentos, o emprego da preposição a está relacionado à regência verbal. Sim, você olhou? Você olha, você vê quem vem antes, se quem está exigindo é verbo ou quem está exigindo é nome, gente. Qual é o problema aqui? O problema é que não é verbal. Verbal é só esse, tá aqui, ó. Verbal, tá. Aí o problema, ó. Atendimento, nominal. Modo, nominal. Relacionado, nominal. Então, em todos os fragmentos, o emprego da preposição está relacionado a regência verbal, só em um. Só um é verbo, ó. Aqui é verbo. Sério, isso não era. Ai, eu vou fazer eu vou olhar. Ela é uma banca de olho, gente. Por favor, eu vou olhar. Um é o verbo que está exigindo. Então, não é em todos. Só em um. Só em um, tá? Então, estava errado isso aqui. B de bola. Os termos regidos... Ah, tá, gente, olha só. Termos regidos, tá? São termos exigidos, tá? Os termos regidos são os complementos. São os complementos, tá? Eles são elementos determinantes no uso da preposição a? Não, gente, não. Quem determina a preposição é quem exige. Quem exige. Então, não são os termos regidos que são determinantes. São os termos regentes. Ó, os determinantes são os termos regentes. Os termos regentes são os termos exigentes. São eles que exigem a preposição, tá? É o contrário. O termo regido, ele é secundário. O termo regente, ele é primário, é ele que exige a preposição. Inverteram aqui. E é mero conceito, tá, gente? Então, assim, regente, exigente, tá? Quem rege, exige. Quem rege, exige. Quem rege é que determina. Então, é ele que é determinante, tá? Invertido aqui, errado. Regido, determinante? Não, são os termos regentes que são determinantes. Os regentes. E os regentes são esses aqui, ó. Ó, o atendimento a, regente, ó. Se antecipar a, de modo a, relacionado a. São eles que são os termos regentes. Os que vêm depois são os termos regidos, exigidos, tá? Não tá errado. A exigência ou não do acento grave na vogal A demonstra a mudança do tipo de regência de um fragmento para outro. Mudança do tipo de regência? Mas todos são o mesmo tipo de regência, exigência de A. Peraí. Atendimento a, se antecipar a, de modo a, relacionados a. Esse lado daqui é o lado da regência, mas não é ele que está anulando a crase, porque desse lado daqui sempre tem A, sempre tem A. Então, quem está anulando ou não a crase é o lado do complemento, não é a mudança de regência, tá? É a mudança do tipo de complemento. É a mudança do tipo de complemento. Por exemplo, complemento é masculino, aí não tem crase. Complemento é verbo, aí não tem crase. Então, não é a regência continua sendo A, né? Igual, ó. Você atende, antecipa,
De modo a. Se todo mundo do lado de lá fosse feminino, crase, né, ó. Atendimento às vítimas, crase porque é feminino, ó. A crase ocorreu porque a palavra vítimas é uma palavra feminina. Se antecipar a esse tipo de tragédia. Não ocorreu porque aqui é masculino. Vamos supor, se fosse assim, se antecipar a tragédia, aí levaria. Por quê? Porque tragédia é a palavra feminina, se tivesse assim, se antecipar a tragédia. Aí veja bem, eu não mudei a regência, eu mudei o complemento. Tirei o masculino, deixei só o feminino. Então tá dependendo do complemento, ó. De modo a estimular o diálogo. É verbo. Se em vez de verbo eu colocasse assim, de modo a, sei lá, se coubesse um substantivo, porque o de modo a pede aí um verbo. Se coubesse um substantivo, levaria a crase. Aqui, ó, por que levou crase? Porque a complementação é com palavra feminina. Então, é o seguinte, a exigência ou não do acento grave, indicador de crase, demonstra a mudança do tipo de complemento. Complemento masculino, complemento feminino, complemento verbo. Não foi a regência que mudou, foi o complemento, tá? E aí sobrou a letra D de doido. Na letra D de doido, ele diz que há um emprego obrigatório, né? Ó. Ele diz que há o emprego obrigatório da preposição a. O emprego obrigatório da preposição a pode ser observado em todos os trechos destacados, sem exceção, tendo em vista a regência apresentada. O que eu tinha que confirmar? Não, vou confirmar se em todos a preposição a é exigida. É só isso que eu tinha que fazer. Então, vou lá, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o atendimento às vítimas. Se é o atendimento a exigido. Se antecipar a esse tipo de tragédia. Quem se antecipa a. Tá aqui. De modo a estimular. Se é de modo a. Tá aqui. Relacionados à estrutura. Se são relacionados a. Todos estão exigindo a preposição. Ela tá aparecendo aí. Alternativa letra D de doido, tá? Todos estão exigindo, eu estou enxergando, ó, o atendimento a, se antecipar a, de modo a, relacionados a. Eu tenho um a que é exigido aí. Essa questão, gente, ela é mais descritiva e você tem que ver dentro da questão a presença da preposição. Eu estou colocando para você perceber que a Consulplan tem essa natureza de regência. Isso pode ser enjoado se você não tiver acostumado a resolver esse tipo de questão. Então, fica de olho em analisar o que ela pediu. Tudo bem? Ai, Yara, só cai regência assim? Não, cai regência de outros tipos. A gente, inclusive, no nosso material do Quebrando a Banca Consulplan, tem várias questões de regência, tá? Outras questões de regência também, para que você possa evoluir, tá? O material tem 150 questões comentadas, tá? Tem material, o nosso material está por assunto, tem acentuação gráfica com ortografia, morfologia, sintaxe, muita questão de sintaxe porque ela gosta, né? Concordância, regência, crase, colocação, período composto, pontuação e prova completa para você ver como é que a banca cobra. Isso é muito importante, tá? Então, para quem quer aprender direcionado na banca, eu aconselho. 150 questões são 150 questões. Essas 20 já vão te ajudar. Imagine as 150. Aproveita. Está R$ 39,00 por tempo limitado. É uma promoção de 50%. Vai logo, aproveita. Mano, isso é mais barato que o teu lanche. Faz a dieta e vem estudar, né? Aproveita que ela está fazendo um monte de concurso. Investe logo. Mais uma questãozinha aqui, ó. É uma questão de regência, que é uma questão, de novo, dessa relação de você verificar se está exigindo ou não. Como ela gosta dessa linha de raciocínio, eu estou colocando para você verificar como é que cai, tá? Então, vamos, ó. Em uma oração, os termos se relacionam entre si em uma relação de dependência. A partir de tal aspecto, analise as assertivas a seguir e identifique a correta. Bom, a gente vai ver aqui uma por uma para ver a correta, tá? Vamos lá, uma por uma.
Lembrando que você vai baixar a apostila, que vai estar em anexo, aí apostila bonitinha, para você primeiro fazer as questões, né? Em atender às vozes, o A pode ser substituído por AS, com crase, sem que haja alteração de sentido. Tá, primeiro, atender a vozes. Tá, peraí. Quem atende, atende a. Esse A aqui é só preposição, tá? Vozes, aceita o artigo as, mas eu não tô vendo aí. Então, está sem artigo, né? Vozes está sem artigo. Então, isso aqui é só preposição, tá? Se está sem artigo, gente, artigo serve para definir. Se não tem artigo, então significa que está indefinido. Eu vou atender a vozes, a quaisquer vozes, eu não sei de quem são, tá? Então, não tem artigo, artigo define. Então, tem só preposição. Aí ela me pergunta se eu posso trocar isso por isso. Posso, né? Olha só. Atender a vozes é quem atende, atende a. Do outro lado está sem artigo, ó. Por isso que está sem crase, né? Então, aqui está sem artigo. Se eu usar o artigo, eu vou ter dois as. Vai ter isso aqui, ó. Quem atende, atende a. Ó, tem S agora. A mais as. Aí tem crase. Então tá, deixa eu te avisar. Essa frase está certa e essa frase está certa também. Posso usar uma ou outra, tá? Eu posso dizer para você, eu fui a festas ou eu fui às festas. Ok. Posso substituir um pelo outro? Posso. Mas sem alteração de sentido? Ah, não, gente, aí altera. Se numa eu não usei artigo, é um sentido indefinido, tá? Se eu deixar sem artigo, ele está, ó, indefinido, tá? Se eu usar artigo, aí ele está definido. Se eu disser aqui, eu vou atender a vozes. Qualquer voz que aparecer, eu estou atendendo. Se eu disser, eu vou atender as vozes, significa que essas vozes eu já conhecia, da Genoveva, da Sigfrida, né? Que ficou ali me orientando, eu vou falando da besteira que as vozes dizem, tá? É a mesma coisa se eu disser para você, eu fui a festas, sem o S, sem crase. Eu fui a festas. Eu fui a festas, não sabes nem para onde. É diferente de eu dizer, eu fui às festas. Se eu disser eu fui às festas, tem artigo, são festas definidas. Você me disse ontem que você iria ao Popson, ao Rubi, ao Tupinambá. São as aparelhagens, né? Aí eu vou dizer, e aí, como é que foi lá no Popson, no Rubi, no Tupinambá? Porque eu tô sabendo que tu ias para lá, né? Mas tu me dizes, Yara, eu fui a festas e acordei no Chuá. Tu sabe-se lá por onde tu andaste. As duas frases estão certas, mas o a mais uma palavra no plural indefine. O as com crase define porque tem artigo. Então, gente, altera o sentido sim. Altera o sentido sim, tá? Posso substituir, mas vai mudar o sentido. Então, isso aqui tá errado. Tá errado porque ela diz que é sem que haja alteração de sentido. Então, nhau, nhau, nhau. B, bora lá. Em algo que inventamos ao nos comunicar. O ao pode ser substituído por a se nos for eliminado. Ai, Yara, não sei nem o que fazer. Reescreve, pelo amor da vaca preta. Ai, vou fazer na minha cabeça. Sério isso? Tua cabeça é muito boa. Minha cabeça é muito grande, mas olha, sou cabeçuda. Não dá, não consigo visualizar. Eu tô tentando, não dá. Eu risco. Escreve, vê. Para de tentar adivinhar. Peraí, o que ele mandou fazer? Ele mandou tirar o nos, vou tirar. Ele mandou trocar isso por isso, vou trocar, tá? Então, bora lá, peraí. Ele quer que eu tire o nos e, peraí, vou fazer o que ele mandou, peraí. Tirei o nos, tirei. E eu troquei esse por esse, tá? Agora eu vou analisar esse aqui de baixo. Porque minha cabeça não dá muita coisa na minha cabeça, gente. Agora eu vou olhar. Pera aí, presta atenção. Esse A com crase, ele vai ficar na frente de um verbo. Ah, não dá, não pode ter crase na frente de verbo.
Ou seja, isso aqui está errado. Eu posso colocar o a, mas sem a crase. Então, tá errado, tá? C de casa, em oferecemos nossa opinião aos outros, a preposição é obrigatória de acordo com o termo regente. O termo regente é o termo exigente. É o termo que exige. Ele diz que tem algum termo que está exigindo a preposição. Se tem, está exigindo, é obrigado a aparecer. Vamos lá. Oferecemos nossa opinião aos outros. Peraí. Quem oferece alguma coisa a alguém. A alguém. Então, olha só. Quem oferece algo. Sem preposição. Mas quem oferece algo a alguém. Esse termo é o termo regente e ele exige essa preposição aqui. Então, o que ele me disse? A preposição, tá aqui a preposição, ó, tá aqui, ó. Ele me disse que a preposição é obrigatória. É sim obrigatória. Não dá para eu dizer, oferecemos nossa opinião os outros. Não. Eu ofereço alguma coisa, nossa opinião. A quem? Aos outros. De acordo com o termo regente, de acordo com o termo que exige. Verdade. É porque, na verdade, eu estou colocando essa questão para você começar a se acostumar com essa ideia de termo regente, que é o termo que exige, termo regido, é o termo que é exigido. É se acostumar com essa linguagem. Se a banca usa, eu tenho que me acostumar, né? A alternativa está corretíssima. É obrigatória e esse termo, ele exige essa preposição. Ele é o termo regente. Ainda tem a letra D, bora lá. Ele diz assim, consiste em decidir-se. Ele diz que o em estabelece a mesma relação vista no uso da locução por intermédio de. Será? Vou dar, vou ver aqui, ó. Consiste em decidir-se, consiste por intermédio de. Como é assim, mesma relação? Não tem, gente, não é mesma relação, não é mesmo sentido. Não cabe. Não cabe, isso aí não. A alternativa era a letra C de casa, tá? Essa preposição, ela é obrigatória e ela é exigida pelo termo regente. Era isso que você tinha que enxergar, tá? E aí mais uma aqui, que a gente colocou 4 de cada. Essa é muito legal, tá? Por que ela é muito legal? Porque às vezes vocês dão umas viajadas. Eu tô querendo que você saia dessa viagem aqui, tá? Vamos lá. Ofereça ao presenteado algo de que ele goste, ó. Assinale a alternativa em que a alteração do trecho anterior tenha se efetuado consoante a norma culta. Despreze possíveis alterações de sentido. Gente, quando ele diz despreze possíveis alterações de sentido, é porque é o seguinte, ó. Às vezes eles escrevem umas frases que alteram o sentido. Você fica, esse sentido tá estranho, mas ele não quer saber de sentido. Ele quer saber que você analise a gramática, tá? Que caso é esse aqui? Vamos dar uma olhada. É aquele caso em que há o pronome relativo, tá? É aquele caso em que há o pronome relativo. Quando há o pronome relativo, ó, ele inicia uma oração, tá? E na oração que ele inicia, você tem que verificar se há ou não exigência de preposição. Se houver exigência de preposição, ela fica antes do pronome relativo, tá? Vamos ver aqui, ó. Ofereça ao presenteado algo de quem ele goste. Tá aqui, o verbo é gostar, gostar, gostar. Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Essa preposição é obrigada a aparecer antes do pronome relativo. Ela tá aqui, ó, tá absolutamente correta. Ela quer saber aqui qual estará tão correta quanto, né? E aí, ó, é daqui que você tem que analisar, ó, é aqui. Se o que tá antes do que, se tiver alguma preposição, se ela tá certa ou se ela está errada. É isso que a gente tem que analisar. Vamos analisar um por, né? Ó, é aqui que você tem que analisar, ó. Aqui. Ofereça ao presenteado algo que ele aspire. Gente, aspirar sim, sem preposição, você vai oferecer algo para ele ficar cheirando? Alguma coisa ilícita? Não é legal.
Olha aí, gente, não te mete com coisa ilícita não, tá estudando para concurso. Te controla, te controla. Olha só, algo que ele aspire, me parece que é algo que ele almeje, né? Então tá, o verbo aspirar, no sentido de almejar, ele exige a preposição a. Quem aspira, aspira a. Eu aspiro a uma vaga neste concurso. Ah, eu aspiro uma vaga. Tu tá só cheirando a vaga? Tu queres para ti, então tu aspiras a uma vaga neste concurso. Esse a é obrigado a ficar antes do que é pronome relativo. Então, a frase correta seria: ofereça ao presenteado algo que ele aspire. Algo que ele aspire. Tudo bem? Então, estava errada, né? Aqui, ó, ofereça ao presenteado algo de que ele se lembre. Opa, gente, aqui ele tá mexendo com o verbo lembrar. E o verbo lembrar e esquecer, eles dependem da presença de pronome para eles serem transitivos diretos ou transitivos indiretos. É isso aqui, ó. Lembrar e esquecer, eles têm a mesma regência, tá? A mesma classificação, a mesma exigência, tá? Do que eles dependem? Eles dependem de pronome, eles dependem de pronome, eles dependem de pronome. Então, o que você tem que fazer? Você tem que enxergar, avaliar primeiro se eles têm pronome, porque é isso que vai decidir, tá? A classificação e o uso deles, tá? Então, é assim, ó. Se eles vierem sem pronome acompanhando o verbo, então, automaticamente, eles ficam sem a preposição de, que você é viciado em utilizar, tá? E aí, ó, nesse caso, eles são verbo transitivo direto. Ai, Yara, ó, eu esqueci da chave. Tá errado. Eu esqueci a chave, sem preposição, tá? Yara, quando eu vou usar a preposição? Quando do lado do verbo vierem pronomes. Ah, é um pronome como eu? Não, são só esses aqui, ó. Me, te, se, nos, vos. Por exemplo, se o sujeito sou eu vou usar o pronome me. Se o sujeito és tu, vou usar o pronome te. Se é ele, vou usar o pronome se. Se é nós, vou usar o pronome nos. Se é vós, vou usar o pronome vos. Se o verbo, porque isso aqui vai ficar em torno do verbo, né? Se o verbo tiver acompanhado desses pronomes, então vem com pronome e também vem com a preposição de. Nesse caso, esse verbo é verbo transitivo indireto, tá? Então, quando eu uso o de? Quando tem pronome. Então, se eu disser: eu me esqueci da chave. Eu me esqueci da chave. Ele esqueceu a chave. Ou ele se esqueceu da chave. Tudo bem? Sem pronome, sem preposição. Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Com pronome, com preposição. Agora vamos aplicar. É o verbo lembrar, tá? Tá? Bom, gente, se ele tivesse com pronome, seria o pronome se. Então, aqui, ó, ele está sem pronome. Então, automaticamente, ele tem que ficar sem preposição. Essa frase está errada. Nesse caso, ele é transitivo direto. Yara, mas eu posso ter outra construção? Pode. Ó, podia ser assim, ó. Algo de que ele, ó, aí seria assim, se lembre. Agora, aí é outra possibilidade, né? Porque, ó, algo de que ele se lembre, aí aqui estaria com pronome, e aí obrigatoriamente teria que vir com preposição. Tudo bem? Então, o verbo lembrar e esquecer. Se ele tiver sem o pronome se, né? Se tiver em terceira pessoa e tiver sem o pronome se, ele vai ficar sem a preposição de, tá? Então, o que eu digo? Ofereça ao presenteado algo que ele lembre. Ou ofereça ao presenteado algo de que ele se lembre. Mas do jeito que estava errado, tá?
Chegou a desgraça, chegou a desgraça, chegou a desgraça. Por que chegou a desgraça? A gente sabe, e a banca sabe também, ela tem usado muito o verbo almejar, gente. Você fica assim, Yara, quer almejar. Por quê? Yara, mas é almejar e aspirar. Não, mas você está confundindo as coisas, tá? É o seguinte, no âmbito da regência, a gente pega um verbo e a gente diz assim, um verbo com esse determinado sentido, ele exige ou não preposição. Tá, mas ele tem um sentido daquele outro verbo, ele não tem necessariamente a mesma regência. Vou dar um exemplo para vocês. Assistir e ver. Assistir e ver tem o mesmo sentido, né? Só que assistir no sentido de ver é transitivo indireto, exige a preposição a. Na norma culta, eu assisto ao filme. Na norma culta, eu assisto ao jogo. E o ver, embora ele tenha o mesmo sentido, ver é transitivo direto. Eu vejo o filme. Eu vejo o jogo. Então, eu assisto ao filme. Mas eu vejo o filme. Eu assisto ao jogo. Mas eu vejo o jogo. Sacou? É a mesma coisa aspirar e almejar. Então, vamos lá para a gente mostrar. Olha o que eu tenho. O verbo aspirar e o verbo visar. Ó, o verbo aspirar e o verbo visar. Quando eles estão no mesmo sentido de almejar, ó, o que eles podem ter? Eles podem ter o mesmo sentido. Eles podem ter o mesmo sentido, tá? E aí, o que é o aspirar? O aspirar, no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a diante de um objeto indireto. Então, você aspira a uma vaga neste concurso, tá? E o visar, no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a diante de objeto indireto. Então, você visa uma vaga neste concurso, tá? E o almejar? Yara, eu almejo uma vaga neste concurso. Não. Embora ele tenha o mesmo sentido, ele tem regência diferente. Almejar é verbo transitivo direto, não exige preposição nenhuma diante do objeto direto. Ou seja, eles têm regências diferentes, tá? Com regências diferentes. Com regências diferentes. Então, pelo amor da vaca preta, tá? Yara, eu almejo uma vida melhor. Não. Eu almejo uma vida melhor. Sim. Eu aspiro uma vida melhor. Mas eu almejo uma vida melhor. Sacou? Ela tem usado muito, então a gente pode acabar errando. Então, fica de olho, tá? Então tá, gente, ó. Quem almeja algo. É verbo transitivo direto. Ele não vai exigir essa preposição. Então, é assim, ó. Ofereça ao presenteado algo que ele almeje. Tá errado, tá? Sobrou a letra D, né? Sobrou a letra D. Tá aqui, ó. O que você tem? Aqui você tem o verbo visar. Tá, o que eu tenho? Esse verbo visar, ó, ofereça ao presenteado algo a que ele vise. Esse visar tem sentido de almejar, tá? Ele tem um sentido de almejar. Só o sentido, né? Ele é verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. A preposição a está aqui, ó. Aí sim, ó. Ofereça ao presenteado algo a que ele vise. Ofereça ao presenteado algo a que ele vise, tá? Alternativa correta, ó. Quem visa, visa a. Quem visa, visa a. Quem visa, visa a. Quem aspira, aspira a. Mas quem almeja, almeja algo. Fique ciente disso. Ok? Bom, não esqueça que aqui você tinha que ficar de olho na presença ou ausência de preposição, né? Aspirar, ó. Aspirar no sentido de almejar exige a preposição a. Lembrar
sem o pronome ser, ó, sem o pronome ser, ele fica sem preposição. Almejar é verbo transitivo direto, não exige essa preposição. E aí aqui sim, ó, quem visa no sentido de almejar, visa a. Sacou? Bom, lembrando que a gente tem, para quem quer trabalhar muito mais questões, o material do Quebrando a Banca com o Suplan, com questões recentes, com questões atuais, tá? As últimas questões estão aí para você trabalhar por assunto. Aí você aprende o assunto e vai vendo como a banca trabalha. Excelente. Olha, só R$ 39,00. Por enquanto, tá? Pode ser que um dia venha aumentar, mas a gente está nessa promoção bem legal. Mais barato que o teu lanche. Vai, faz uma dieta aí e investe no material. Aí depois tu comes mais, né? Que tu vai ganhar depois que tomares posse. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui, tá? Que ajuda a gente. Agora a gente vai bombar aqui, porque a gente vai colocar um monte de material para vocês. Ok? Fica de olho, ativa o sininho que a gente está lançando coisa boa para você por aí. Beijinho, até a próxima.